Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da segunda fase da FUVEST. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei e inscreva-se aqui no canal. Considere no plano cartesiano a circunferência com centro no ponto 0,3 e com raio 2. E para cada A elemento dos reais e A diferente de zero, a parábola cuja equação é y igual a ax² mais 1. Para A igual a menos 1, encontre o ponto comum entre a circunferência e a parábola. Vejamos então. Se A for igual a menos 1, então nós teremos que y é igual a menos 1, que é o valor de A, vezes x² mais 1. Ok? Então, y é igual a menos x² mais 1. E a circunferência com centro 0,3 e raio 2 será x menos 0 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 2 ao quadrado. X menos 0 dá x ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 4. Perceba que aqui a gente tem o x². Então a gente pode resolver da seguinte maneira. A gente vai isolar aqui o x². Então vai ficar assim. Passo esse para cá e esse para lá, então vai ficar x² é igual y, aliás, vai ficar 1 menos y. Então, no lugar do x² eu vou colocar 1 menos y. Então, aqui vai ficar 1 menos y, mais, aqui é o quadrado da diferença, portanto, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tudo isso é igual a 4. Então, a equação vai ficar y² menos 6y menos y dá menos 7y, 9 mais 1 dá 10, 10 menos 4 dá 6. Tudo isso é igual a 0. A gente tem o seguinte, que a soma das raízes dá menos b sobre a, ou seja, a soma das raízes dá 7, e o produto das raízes dá c sobre a, que é igual a 6. Soma 7, produto 6, portanto, y1 seria igual a 6, y2 é igual a 1. O que acontece? Como y1 é igual a 6, se eu substituo aqui, ó, 1 menos 6 dá menos 5. Vai dar raiz de número negativo. Por isso que esse cara aqui, ó, o ponto não é elemento dos reais. Não é por causa do y, é por causa do x. Então, o x não é elemento dos reais, tá? E aqui sim, se y é igual a 1, o x é igual a 0. Portanto, o ponto de interseção será x igual a 0, y igual a 1. Ele pediu o ponto de interseção e o ponto de interseção solicitado será o ponto 0, 1. Bora para o item B? Para A igual a 1, apresente 3 pontos em comum entre a circunferência e a parábola. Vamos lá então. Item B. Se o A é igual a 1, então nós teremos y é igual a 1x² mais 1. E a equação da parábola é exatamente a mesma, ou seja, x² mais y menos 3 ao quadrado igual a 4. x², então, seria equivalente a y menos 1. O y menos 1 é igual a x². Então, no lugar do x², eu vou colocar y menos 1. Então, vai ficar assim. Y menos 1 mais quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tudo isso é igual a 4. Então, vamos lá. Y ao quadrado, menos 6y mais y dá menos 5y,
9 menos 1 dá 8, 8 menos 4 vai dar 4. Tudo isso é igual a zero. Então é uma equação de segundo grau em que a soma das raízes dá menos b sobre a, a soma das raízes dá 5, e o produto das raízes dá 4. Então as raízes serão 4 e 1. Então y1 é igual a 1, y2 é igual a 4. Então olha lá, se y2 for igual a 4, então olha lá, 4 menos 1 é igual a x quadrado. Então 3 é igual a x quadrado. Passa a raiz com mais ou menos raiz de 3 é o x. Então isso aqui vale para y igual a 4. Portanto, os pontos seriam raiz de 3 e 4 menos raiz de 3 e 4. Nesse momento. Agora vem, se y for igual a 1, eu jogo 1 aqui, vai dar 0 igual a x quadrado, x é igual a 0. X é igual a 0 e y é igual a 1. Então, x igual a 0, y é igual a 1. Portanto, os três pontos de interseção, vamos lá, a resposta. Quais serão os três pontos de interseção? 0, 1, menos raiz de 3 e 4, e mais raiz de 3 e 4. Estes seriam os três pontos de intersecção. Ok? Bora para o item C? Vamos lá? Item C. Vamos lá o que diz o item C. Encontre todos os valores de A para os quais a circunferência e a parábola possuem exatamente 3 pontos em comum. 3 pontos em comum entre a parábola e a circunferência. A parábola será y igual a x quadrado mais 1. Essa é a parábola. E a circunferência será x quadrado mais y menos 3 ao quadrado, raio 2, 2 ao quadrado, 4. Como y é igual a ax quadrado mais 1, eu posso substituir ele aqui. Então vai ficar x quadrado mais, aqui eu vou substituir o y, que vai ficar equivalente a ax quadrado mais 1, tudo isso menos 3 elevado ao quadrado é igual a 4. Então, x quadrado mais ax quadrado, 1 menos 3 dá menos 2 ao quadrado é igual a 4. Então, x ao quadrado mais quadrado do primeiro dá a quadrado x à quarta, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, dá menos 4 a x quadrado, mais o quadrado do segundo, mais 4, tudo isso é igual a 4. Dá para cancelar o 4 com 4, então sobrou aqui a quadrado x à quarta, mais 1 menos 4a x quadrado, tudo isso é igual a 0. Então vejamos, dá para a gente colocar o x quadrado em evidência. A quadrado x à quarta dividido por x quadrado vai dar a quadrado x quadrado, mais 1 menos 4ax quadrado por x quadrado vai dar 1 menos 4a. Tudo isso igual a 0. Para isso aqui ter resposta, o que deve acontecer? X quadrado é igual a 0, ou a quadrado x quadrado mais 1 menos 4a é igual a 0. Então, se x quadrado é igual a 0, então nós teremos x igual a 0, e se x for igual a 0, o y é igual a 1.
Então, x igual a 0 e y igual a 1. Para ter 3 soluções como é solicitado, o que tem que acontecer aqui? Tem que ter 2 raízes distintas, e isso só vai acontecer quando o discriminante for maior que 0. E o discriminante é b² menos 4ac, nesse caso aqui o b é 0, portanto vai ficar 0 ao quadrado menos 4 o a, que é a², vezes o c, que é 1 menos 4a, tudo isso tem que ser maior do que 0. Se isso deve ser maior do que 0, nós teremos menos 4a² vezes 1 menos 4a deve ser maior do que 0. Dá para passar o menos 4 dividindo. Quando ele passa dividindo, inverte o sinal. Então vai ficar a² vezes 1 menos 4a será menor do que 0. O a é diferente de 0, né? Mas o a pode ser positivo ou negativo, mas quando ele está ao quadrado, ele sempre será positivo, sempre será positivo. Então, para ser negativo, que menor que 0 significa negativo, esse cara tem que ser negativo. Em outras palavras, 1 menos 4a deve ser menor do que 0. Se isso ocorre, então nós teremos menos 4a é menor que menos 1. O menos 4 passa dividindo, e quando ele passa dividindo, inverte o sinal. Então, a é maior que menos 1 sobre menos 4. Combina o sinal, então a é maior do que 1/4. E esta seria a resposta da alternativa C.